Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Hoje a gente vai falar sobre educação de filhos. Então curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal e aproveita para ensinar para outras pessoas o que você vai aprender aqui. Bom, em primeiro lugar, saiba que a coisa mais importante que você pode fazer pelo teu filho é orar. Ore por ele todos os dias, porque isso é super importante. Você saber que Deus está lá protegendo o teu filho, cuidando do teu filho e pedindo, fazendo os pedidos que você sabe que são importantes, é o que você mais deve fazer na tua vida. Em segundo lugar, saiba, é você, exatamente você, que Deus escolheu para ser pai ou para ser mãe do seu filho. Não é uma outra pessoa, você não foi um erro, teu filho de repente devia ter nascido numa outra família, não. Exatamente você, tenha certeza disso. É você que Deus foi lá e minuciosamente escolheu. Eu quero esse para ser pai ou para ser mãe dessa criança. Uma coisa muito interessante, sabe o que é? É que apesar da Bíblia ter mais de 31 mil versículos, olha, não dá nem para contar numa mão, ou talvez uns 10 no máximo, são os versículos que falam sobre educação de filhos. Isso é uma coisa muito interessante, porque você pensa, mas por que tão pouco? Hoje em dia a gente fala tanto sobre educação de filhos e todo mundo quer saber como deve educar filho. E depois de muito pensar, de ficar meditando sobre isso, por quê? Por que Deus deu tão poucas orientações para a gente, como pais? Eu cheguei numa conclusão. Sabe o que é? O que acontece é que a gente está se responsabilizando muito pela educação dos nossos filhos. A gente tem que se responsabilizar, nós somos realmente responsáveis por eles e a gente vai responder por eles. Quando a gente chegar no céu, nós vamos responder pelos nossos filhos, pelo que nós fizemos com eles. E a gente deve realmente fazer isso com todo o nosso cuidado, com todo o nosso carinho. Mas a verdade é que essa responsabilidade de fazer o que é certo, de fazer o que é bom, o que agrada a Deus, é dos nossos filhos. Então a primeira coisa que você deve ensinar para o teu filho é que ele deve fazer o que é certo, ele deve fazer a vontade de Deus e que ele deve te obedecer. Porque a gente fica muito focado em, vamos dar muita atenção para a criança, não porque tem que ficar muito em cima, não e fica de olho na criança e tudo que ela faz. É importante você ficar de olho, é importante você estar em cima do teu filho, mas pensa que, 2 gerações atrás, os nossos avós, os nossos bisavós, eles tinham 15 filhos, eles tinham 10 filhos. Como que é possível você criar 15 crianças com educação e com o jeito que a gente está querendo educar hoje, que a gente está educando hoje? Isso é impossível. Não dá para fazer um negócio desse. E por quê? Porque quem que estava certo? Somos nós, os nossos avós, nossos bisavós e talvez até um pouco os nossos pais, que daí os nossos pais já passaram a ter muito menos filhos. Você tem que pensar que as crianças hoje estão muito mais mal educadas do que foram os nossos avós, os nossos bisavós. Eles eram muito mais educados. As pessoas eram melhores pessoas. A sociedade era uma sociedade melhor. E não vamos esquecer de uma coisa. Quem criava essas crianças, quem educava esses filhos, não eram pessoas de 30 anos, de 40 anos, como está sendo o caso de hoje. Eram adolescentes de 15 anos, de 16 anos. A tua avó muito provavelmente era uma adolescente de, no máximo uns 17 quando ela casou. E era ela que estava criando o teu pai, ou a tua bisavó estava criando o teu avô. Eram essas pessoas, com essa idade. E por que deu tão mais certo com eles do que dá pra gente? Provavelmente porque hoje a gente está muito preocupado em dar muita atenção para a criança, então a criança vira o centro de tudo e ela acaba se acostumando que ela é o centro do mundo. Hoje a gente só pensa nos filhos e fazer tudo pelos filhos. Antigamente não. Os nossos avós, os nossos pais, os nossos bisavós, eles saíam, eles iam fazendo as coisas deles e as crianças iam atrás. Elas tinham que fazer exatamente o que eles estavam fazendo. Não tinham coisas específicas para as crianças, tinha muito pouca coisa para a criança. As famílias não faziam as coisas todas direcionadas para as crianças.
Agora, hoje a gente só pensa nisso. Sabe o que acontece? Acontece que a gente está muito preocupado em dar muita atenção para os nossos filhos, mas está muito pouco preocupado em dar o exemplo para os nossos filhos. As pessoas querem muito saber como elas fazem as coisas certas com os filhos, mas elas esquecem que os filhos estão lá assistindo elas o tempo inteiro. E quando o teu filho está te assistindo, depois ele vai te copiar igualzinho. Ele vai acreditar que fazer as coisas do jeito que você faz é que é o certo. Mas você está agindo de uma maneira correta? Tem muita gente que está por aí, olha, não use drogas para os filhos, mas encha a cara todo fim de semana na cara do filho. E mesmo que não seja na cara do filho, teu filho vai perceber que você enche a cara todo fim de semana. Então, os valores hoje estão muito invertidos. Se tem uma palavra que eu detesto, essa palavra é adolescência. Eu detesto essa palavra, não porque eu detesto a adolescência, eu mesma tenho filhos adolescentes e eu estou adorando a adolescência deles. Sabe por que eu não gosto? Porque assim, essa palavra, até a geração acho que da minha avó não existia, não se ouvia falar de adolescência. Ela é péssima pelo seguinte, é assim, você vai tratar aquele adulto como se ele fosse uma criança e como se ele fosse um adulto ao mesmo tempo. Ele tem os direitos de um adulto, mas nenhuma responsabilidade como uma criança. Isso é péssimo. E é por isso que a nossa sociedade, é muito por isso que a nossa sociedade está assim hoje. Porque você já é um adulto e você devia estar se responsabilizando pelas coisas que você faz. Na época dos meus avós, quando você entrava na adolescência, você casava. Você formava uma família e daí você era responsável por tudo. Você é responsável pela tua casa, você era responsável pelos filhos. Então você não ficava fazendo um monte de besteira. E ainda não tinha teus pais endossando e falando assim, ai, essa fase, ai, adolescência é tão difícil. Não, não é difícil não. Eles são adultos e eles têm que ter responsabilidade. A partir dos 13 anos, para mim, todo mundo já é adulto. Se você sabe o que você está fazendo, você já é responsável. Por mais que você seja uma criança pequena, você já é responsável. E aos 13 anos, você já vai ser responsável por tudo mesmo. Então, para de tirar das costas do teu filho a responsabilidade que ele tem. Porque por menor que ele seja, se ele já sabe que ele está fazendo uma coisa errada, é criança. Não, não é criança. Ele está fazendo errado e ele vai ter que se responsabilizar pelas coisas erradas que ele está fazendo. E eu tenho um filho de 1 ano e meio e eu vejo que ele já consegue entender o que é certo e o que é errado. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou ficar por aqui. No próximo episódio a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem ensinar as coisas que vocês estão aprendendo para outras pessoas. É isso aí, até a próxima!